Nossa aula é sobre progressão geométrica, tá? Progressão geométrica é uma sequência que a variação dela é constante e dada em função de quem? De multiplicação ou divisão. Vamos ver como é que é isso? Então vejam só, progressão geométrica. Eu tenho aqui, ó, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, até a N, um elemento qualquer. Quem são esses caras? Você já viu em PA que o A é o elemento, e esse número que vem embaixo é a posição que ele ocupa na sequência. Então, o primeiro elemento A1, segundo A2, terceiro A3, A4, A5, e assim vai, tá? Então, nós temos o que, ó? Esse cara é A1, A2, A3, A4. E é uma progressão, vamos ver? Daqui para cá o quê? Vezes 2, daqui para cá 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 vezes 2, vezes 2 e aqui vezes 2. Sim. É uma sequência? Sim. A variação é constante? Sim. Então é uma progressão, tá? Lembrando que nem toda sequência é uma progressão. Para ser uma progressão, a variação tem que ser constante, seja ela para mais ou para menos, tá? Aumentando ou diminuindo o número. E a progressão geométrica, ela aumenta por multiplicação e diminui pela divisão. Então aqui, ó, e essa variação tem um nome, ela é chamada de quociente. Também alguns livros e alguns problemas chamam ela também de razão. Tá? Por que quociente, Peixoto? Porque quociente é o resultado da divisão. Se eu pegar um termo e dividir pelo seu anterior, 8 dividido por 4, 2, ó a variação. 64 dividido por 32, opa, 2. 128 dividido por 64, 2. Tudo isso dá 2. Por quê? Ela é um termo, que é n, um termo qualquer, dividido por Q n menos 1, um termo anterior a esse, tá? Isso é dado o meu quociente ou razão. Então, vamos lá. Continuando aqui. Tipos de PG. Eu tenho esses tipos de PG aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. 3, 9, 27, 81, 243, 729. O que está acontecendo com ela? Ela está aumentando. Então, olha só. Se está aumentando, eu vou dizer que é uma PG crescente. Então, ó, qual o que daqui? Qual o quociente? Vai ser 9 dividido por 3, que é igual a 3. Então, toda vez que você tiver uma PG crescente, a característica dela será Q maior que 1. Q maior que 1, tá? Q maior que 1. Quando ela for aqui, ela está diminuindo. Eu tenho o que? Uma decrescente. Tá? Decrescente. Então, qual o Q aqui? Q vai ser 120 dividido por 240, que é igual a meio. A decrescente, o Q vai ser maior que 0 e menor que 1. Não estranhe isso aqui, tá? Porque eu falei assim, o Q é maior que 0, mas esse símbolo aqui é de menor. Mas a gente sempre que tem esse tipo de coisa, a gente lê do meio para cá, do meio para lá. Então, Q maior que 0 e Q menor que 1. Tá? Isso é uma PG decrescente. Aqui eu tenho uma PG que não tem alteração. É uma PG constante. Qual o Q desse aqui? 5 dividido por 5 igual a 1. Então, uma PG constante, eu tenho Q igual a 1. Aqui eu tenho uma PG que, olha só, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. É uma PG alternante, uma PG que alterna. Então, eu tenho uma PG alternante. Qual o Q disso aqui? O Q vai ser igual a quem? Menos 12 dividido por 6, que é igual a menos 2. Então, a PG alternante, o Q é menor que 0, tá? Então, olha essas características. PG crescente. Q maior que 1. PG decrescente. O Q está entre 0 e 1. PG constante. O Q é igual a 1. PG alternante. O Q é menor que 0. Tá bom? Não esqueça essas características.
Aqui eu tenho o termo geral da minha PG, tá? Que ela diz o seguinte, que a n é igual a 1 vezes q elevado a menos 1, onde a n é um termo qualquer termo que você queira, a 1 é o primeiro termo, que q é o quociente ou razão, e n vai ser quem? A quantidade ou posição do elemento na PG. Tá? E a gente vai ver que não tem assim, ó, vamos pegar uma PG qualquer aqui, 2, 4, 8, 16, vamos lá. Vamos lá, quem é A1? A1 vai ser igual a 2. Quem é Q? Também vai ser igual a 2, tá? Vai ser igual a 2, por quê? 4 por 2, 2, isso aqui, qualquer um deles dá 2. Agora, eu não vou conseguir achar, eu quero A 78. Então, N vai ser igual a 78. Agora, observe, 2 elevado a 78 menos 1, 2 elevado a 77. Provavelmente nem a tua calculadora vai fazer isso aqui. Então, a gente não tem, em problemas, PGs muito grandes assim. Mas nada mais é do que uma fórmula de substituição, tá? Aí você tem que lembrar que aqui é o termo que eu quero, primeiro termo, a razão é o quociente, aqui é a posição ou quantidade dele ali, tá? Então, continuando com a teoria disso aqui. Agora, olha só. Quem eu tenho na PG? Soma dos termos de uma PG finita. Então, eu tenho Sn é igual a 1, que multiplica Q elevado a N menos 1. Olha só, cuidado com isso aqui. Esse menos 1 não está junto com Q. Ele é após o resultado, tá? Dividido por Q menos 1. Vamos ver aqui, se eu tivesse uma PG, vou pegar aquela mesma, 2, 4, 8, 16, 32. Você jamais iria usar, se eu pego assim, qual a soma dos 5 termos daquela PG ali? Você não ia usar uma fórmula para fazer aquilo ali, tu faria na mão, não é isso? Ia dar 40 mais 20, 60 e 2, não é isso? Então vamos lá. Mas eu vou fazer aqui, ó, soma, só para mostrar para vocês, dos 5 termos a 1, 2, que multiplica quem? Q, que vai ser 2, elevado a N ao 5 menos 1, sobre 2 menos 1. Então vai ser 2, que multiplica quem? 2 elevado a 5, 32, menos 1, sobre 1, que eu nem precisaria botar aqui. Então vai ser soma dos 5 termos, 2 vezes 31, que é igual a 62. Tá? É o que a gente tem aqui, ó. 40 mais 20, 60 e 2. Tá bom? Então, ó, só lembrando, Sn é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Esse menos 1 não é desse N aqui, ele é após eu calcular esse resultado. E Q menos 1. Vamos continuar. Depois a gente vai fazer exercício, bastante exercício disso aqui, tá? Soma dos termos de uma PG infinita, tá? O que é uma PG infinita? Imagina só, mas como é que vocês somam uma parada infinita? Na verdade, eu tenho algo do tipo assim, e ela vai chegando tanto aqui pertinho do eixo X, que o valor dela vai se aproximando muito a zero, tá? A gente chama de limite. Então, a gente começa a não aumentar em nada, muito pequenininho. Então, a gente tem aqui, ó, e sempre a gente vai ter uma onde o Q vai estar entre 0 e 1. Se eu tivesse uma PG aqui assim, desse tipo aqui, ó, 10, 5, 5 sobre 2, e continua. Infinita, não é isso? Eu quero saber qual é aquela soma. Então, vamos fazer? Soma dos termos infinitos a 1. Quem é 1? 10. Quem é Q? 5 dividido por 10, não é isso? 5 dividido por 10, meio. Então, vai ser 1 menos meio. Então, a soma dos termos infinitos vai ser 10 sobre 1. 1 menos meio, fazer direto meio, não é isso?
Então, essa soma aqui vai ser igual a quanto? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai dar quanto? 20. Tá? Nada mais é uma conta normal, só tem que tomar atenção no que e aqui. Só tem uma coisa. Imagina que eu tenho aqui uma PG infinita, não é isso? Não tenho quantidade de termos. Mas se eu falo assim para vocês, o problema, né? Fala assim para vocês. Qual a soma dos 10 primeiros termos dessa PG? Apesar dela ser infinita, está representado por esses 3 pontinhos, ou ser dito que é uma PG infinita, eu disse que eu quero os 10 primeiros. Então, na verdade, ela pode ser infinita na sua concepção, mas para a soma eu transformei ela em finita, tá bom? Então, se eu dei início e fim, ela deixou de ser uma PG infinita e passou a ser uma PG finita. Vamos lá.